Olá, sejam bem-vindos, né? A aula, o C9 aí, né? Da unidade Fernando Bezerra aí. Deixa eu já compartilhar aqui para a gente já ficar a par. Eu selecionei o material aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui na tela. Basicamente, eu utilizo nessa UC aqui, eu utilizo essas duas apresentações aqui. A gente vai falar sobre a instalação, porque quando a gente fala de instalação, sei lá, de instalação industrial, instalação predial, a gente está falando da infraestrutura, né, da estrutura que é montada, né, os equipamentos, né, no caso do sistema elétrico de potência aí. Então, só lembrando aqui, deixa eu voltar aqui na nossa pasta aí, ó. Aproveitando que o pessoal vai assistir essa aula, ó. Gente, quem ainda não, eu vi que tem um ou outro não ficou nota. Eu fechei notas aqui, ó, de eficiência e de gestão. Geralmente eu faço esse dossiê aqui, ó. Então a gente vai fechar aqui, né, o módulo específico 3, que são essas 6 UCs aqui, ó. Então a gente já teve já eficiência energética, teve gestão. Gestão teve até uma aula a mais do que o previsto, né? Então, assim, quem ainda, né, não entregou as atividades de eficiência, está faltando alguma coisa de eficiência ou de gestão, publique lá. Eu pedi se não tiver aberto, vocês podem me mandar mensagem. Eu pedi para o Kim, que é o monitor de vocês, para ele deixar aberto lá o envio, porque um ou outro, se eu não me engano, eficiência energética, só um aluno que tirou nota ruim. Já em gestão, se eu não me engano, alguns ficaram faltando enviar. Eu fechei essas notas, mas se vocês enviarem e me avisar, eu pego e faço a atualização e peço para o Kim colocar lá no local do Drive aqui, onde fica publicadas as notas e o pessoal responsável pela unidade de vocês faz a apuração, né, no conselho de classe, no final aí. Então, quem ainda não postou, né, de eficiência, quem está faltando aí, alguma atividade de eficiência. Eficiência são 3 atividades, gestão são 2 atividades e um fórum de discussão. Então, por favor, pessoal, na hora que você estiver assistindo esse vídeo aqui, ó, não esqueçam de postar aqui, ó, para eu gerar a nota de vocês, tá bom? E fazer a atualização. Para quem já postou, beleza. Então, a gente está na terceira, ó, de 6 UCs aí do módulo específico 3. E esse módulo, pessoal, é o mais importante porque é um módulo que, como se diz, ele é um pé para o seu diploma aí, né, de eletrotécnico. Então, e essa UC geralmente ela é um pouquinho grande. E aí de cara aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó, a gente tem, ó, uma, duas, 3 atividades discursivas. Elas só são trabalhosas, elas não são difíceis não. E tem 2 fóruns de discussão. Então, essa UC aqui, ela é bem trabalhosa. Já a próxima que vocês vão fazer aqui, ó, manutenção predial, industrial, manutenção elétrica, ela vai demorar um pouco. Ela tem, se eu não me engano, acho que umas 2 a 3 atividades lá. Já, ó, quando você chegar aqui, manutenção, operação do CEP e projeto CEP, vai voar assim, ó. Se eu não me engano, essas duas, se eu não me engano, essa aqui é 30 horas, essa outra que eu não estou lembrado quantas horas, assim. Mas elas são bem rápidas. Essa aqui, manutenção e operação do CEP, só tem 2 atividades. Elas são assim, e elas são até simples de fazer, mas eu preciso mostrar um material especial para vocês, né? Que geralmente quem tem acesso basicamente é o eletricista de linha viva e o eletricista de redes, né? Então, já fiquem ligados aí, pessoal, nesse envio. Então, vamos lá no CEP. Então, o CEP, ó, tem esses 2 fóruns de discussão.
o que que eu planejei aqui? A gente já falar já de cara dos fóruns de discussão. Eu já dar as diretivas aqui de como que vocês vão poder, né, fazer essa atividade aqui. Já o fórum de discussão, se eu não me engano, o anterior aí, o de gestão, ele ficava lá na situação de aprendizagem também, junto com a atividade. Já esses dois aqui, ó, eles ficam na aba, se eu não me engano, é comunicação. Isso mesmo, ó. Fórum de discussão 1 e fórum de discussão 2. Basicamente, esses fóruns, né? Esse daqui é simples. É semelhante ao fórum que vocês fizeram lá em gestão, por exemplo. Vocês vão vir aqui, né? Colocar aqui em responder, né? E simplesmente dar a sua opinião aqui, né? Beleza. Vou cancelar o meu aqui. Só pôr aqui responder e vai responder essa questão aqui. Já no fórum 2, você vai. Daí eu vou explicar, né, na próxima aula. Quando você clicar aqui em responder, ó, você coloca aqui em avançado. Quando você colocar em avançado, aí a apresentação que você vai fazer, ó, você vem e arrasta ela para cá, ó. Mas aí eu vou dar a instrução que tipo de apresentação, para que propósito serve essa SAP, né? Que é estranho, né? Eu falar de uma atividade aí, e aí, não, essa atividade serve para você postar aí, né? E como se diz, vida que segue. Não, ela tem um propósito, principalmente, né? No que tange aí a serviços que você faz para, não só para terceirizadas que pegam serviço de por exemplo, concessão, a Enel, a Equatorial é um exemplo, né? O que a Enel, a Equatorial, a Neo Energia e tantas outras aí, né? Fizeram. Elas participaram de um processo licitatório, a EDP também, né? Um processo licitatório para justamente o quê? Ter a concessão da concessionária de energia. Aqui no caso era uma estatal aqui, né? Aqui em Goiânia era o quê? Era a CELG, né? Então, primeiramente a CELG, né? Uma terceirizada num leilão lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vendeu as suas ações e na época quem arrematou, né, o direito à concessão na época foi a Enel. Hoje em dia, quem fez esse novo arremate foi a Equatorial. E essa tarefa está ligada justamente a um tipo de serviço que você pode prestar, não só para a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas para os clientes, você sendo um eletrotécnico, né, sendo um consultor, não só da ANEEL, mas um consultor também da terceirizada, né, que vai participar do pregão eletrônico, né, desse processo licitatório. E daí, a gente vai chegar lá. Hoje, tá estranho? Só um minutinho, pessoal. Eu percebi que a página não está funcionando. Deixa eu só voltar aqui. Fernando Bezerra. Tem um bug aqui na Matrix. Então vamos lá. Em fórum de discussão 1. Pessoal, basicamente, aqui o fórum de discussão 1, eu vou dar alguns insights para vocês, né? Sobre o que é a Smart Grid aqui, ó. Se a gente for fazendo uma análise rápida aqui, ó. Próxima aula eu faço uma introdução maior aqui, como se diz, vamos aqui
A Smart Grid, pessoal, a gente tem os elementos, né, da instalação elétrica, que são os componentes aqui, são as linhas elétricas, né, ou seja, os condutores, os barramentos e os equipamentos, ou seja, o transformador, que ele vai servir para converter tensão primária, né, o 13,8, que é uma tensão que ela não serve para ligar equipamentos, né, senão o equipamento queima, né, que é uma tensão de média tensão, que eles chamam, né, ela serve o quê? Para transporte. Ah, então quer dizer que, ó, lá, desde a geração de energia, eu venho na subestação, né, de potência aqui, ó, no pé aqui numa hidrelétrica aqui, por exemplo. Aí vou fazendo esse caminho aqui, ó. Vou fazendo esse caminho pela a linha ALT, que o pessoal chama, né, a linha de transmissão. Daí eu chego, por exemplo, em Rio Verde, né? Rio Verde eu vou ter o quê? Uma subestação, né? Uma ou várias delas aí, né? Dependendo aí do tamanho do município. Eu chego na subestação, aí essa subestação de potência, ela vai converter, sei lá, de 230 kV para 13,8. Daí dessa subestação de potência vai sair para o cliente aqui, né? Na rede de distribuição. Se é um cliente que fica no município, ou seja, na zona urbana, vai ser uma rede chamada de RDU, Rede de Distribuição Urbana. Se for na parte lá da zona rural, aí vai ser uma RDR, Rede de Distribuição Rural. Ok. Basicamente, né, majoritariamente na urbana, você tem a rede 13,8. Na rural, além da 13,8, você tem a opção de 34,5 kV, né? Ou, né, kV, né, de tensão. Existe um conceito, né, que ele, assim, ele é pouco divulgado, pouco difundido aqui no Brasil, que é o conceito de rede inteligente ou smart grid. Só que essa rede inteligente, pessoal, ela já existe. Uai, como assim, professor? Ela já existe daqui, ó, por exemplo, vou até apagar isso aqui, ó, para justamente a gente ter um overview melhor aqui. Professor, o que que é essa tal de smart grid? Smart grid, basicamente, deixa eu apagar aqui que aí vai ficar melhor para a gente ir. E seria uma rede inteligente? Basicamente, pessoal, a rede. Só ver aqui por que que não tá. Que a mesa não está conectando. Ah, agora conectou de volta. Então, o que 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 essa rede inteligente aqui, ó, do Sistema Integrado Nacional, né? A gente tem o operador do sistema. Esse operador do sistema, pessoal, ele tem um controle, ele sabe os fluxos de potência que vêm, por exemplo, de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, de uma eólica, né? Independente aí do seu método de conversão de energia aí, né? Basicamente, você tem um local onde você cria a energia, né? A geração, né? E essa energia ela vai ser transportada para os clientes aí, né? Aí, geralmente, na concessionária de energia local, você tem um profissional que ele compra pacotes de energia. Esses pacotes de energia, ele vem pelas LTs, né? As linhas de transmissão. E daí, por exemplo, nesse mês agora aqui, sei lá, em agosto, eu tenho a opção, né,
de uma linha de transmissão que vem de hidrelétrica, uma PCH, por exemplo, uma pequena central hidrelétrica, opções eólica. Geralmente, energias alternativas são mais caras do que quilowatt-hora, né? Então, esse profissional, ele é o responsável, por exemplo, no caso nosso aqui, é Equatorial, né? Esse profissional da Equatorial, ele vai ser responsável, ele tem um controle do sistema, da quantidade de carga que todos os clientes residenciais, industriais e comerciais consomem a partir desses valores, ou seja, dessa estatística, dessa carga que todos os consumidores, desde o residencial até o industrial, ele faz essa compra de pacotes de energia. E não só esse da Equatorial compra, mas de todas as concessionárias que a gente tem aí no país, né? Então, se ele não comprar logo o pacote de energia que é o mais barato, por exemplo, que é o da hidrelétrica, ele tem que o quê? Comprar de outros clientes, né? De termoelétrica, de usina solar, eólica e vai, né? Outra opção. Então, e basicamente no período seco, o valor aí do quilowatt-hora das hidrelétricas, ele aumenta em função, né, da quantidade do montante aqui, né? E basicamente no hidrelétrica a gente tem o montante. Algumas hidrelétricas aí, você tem um grupo, você tem um gerador aqui que ele faz o processo inverso. Ele utiliza a energia elétrica de forma emergencial, por exemplo, né? Aí vamos supor, eu estou com o nível do reservatório aqui muito baixo, tá nessa linha vermelha aqui, ó. Aí o que que ele faz? Ele tem a turbina que ela tem uma motobomba que ela pega, bombeia a água do jusante, né? Você tem um montante, que é onde você armazena a energia potencial elétrica, né? E você libera aqui para o jusante, para o ciclo hidrológico natural, né? Aí sempre ele vem do montante, vai para o jusante, segue o ciclo hidrológico aqui e volta para o montante aqui. Mas às vezes, né, em função de secas aí, né, esse ciclo hidrológico às vezes ele é interrompido. Aí o que que o pessoal faz? Aí você tem uma motobomba que ela resgata a água que fica aqui no jusante e joga ela para o montante novamente, de forma emergencial, para ele poder o quê? Tá em todos os 12 meses do ano aí, podendo, né, fornecer energia elétrica, ou seja, gerar energia elétrica para o restante do sistema elétrico de potência aí, né? Então, atrelado a isso, você tem, né, no operador nacional do sistema, né, esse sistema integrado nacional, daqui, ó, da geração, transformador de potência que fica aqui na geração, nas linhas de transmissão, até chegar nesse transformador de potência aqui no centro urbano, por exemplo, aqui e para vocês aí, ó, Rio Verde. Numa subestação aqui de Rio Verde, aqui, ó. Daqui da geração até chegar nesse transformador de potência, ao menos aqui no Brasil, em algumas cidades, e esse vai ser o objetivo do fórum aí, né? Vocês fazerem uma pesquisa, né? Nesse nível aqui, eu tenho a aplicação da Smart Grid. A Smart Grid, pessoal, assim, na sua gênese aí, ela usa um sistema que é chamado de PLC. Não confundir com o acrônimo em inglês lá do controlador, né, lógico programável. Não, não é isso. Esse PLC, ele é chamado de Power Line Communication. Isso o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo. O Powerline Communication, ele envia o sinal de dados. O sinal de dados é um sinal de controle. Controle de quê?
eu abri chaves magnéticas aí, por exemplo, de uma subestação. Deixa eu achar aqui um. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Não, ele não está aqui, não. Vou pegar esse daqui, ó. Por exemplo, ó, o Powerline Communication, ele vai chegar até aqui, ó, até nesse transformador de potência aqui, né? Então, basicamente, você tem o sinal de energia da rede, né, que é o que fornece potência, né, para os equipamentos, naturalmente, né? E junto na linha aqui, ó, desde aqui da geração, no transformador de potência, nas linhas de transmissão, até chegar na subestação, né, numa subestação que fica aí na região do município, né, na região metropolitana, junto com esse sinal de energia, eu vou ter um sinal de controle. Tem até umas empresas, esqueci o nome da empresa que eu dei treinamento no ano passado. O pessoal, eles estavam dando manutenção, porque existem alguns equipamentos que ficam em linha de transmissão. Deixa eu ver se eu tenho um aqui colocado. Não, não tenho, mas dá para mostrar aqui para vocês mais ou menos. Essa empresa aqui, por exemplo, ó, eles já estavam na fase aqui de montagem da linha, já tinha terminado a montagem das fases, né, da linha de transmissão. Aqui em cima você instala o cabo de aterramento por exemplo, caso vocês não saibam, as concessionárias de telefonia, né, que hoje em dia virou tudo, né, virou telefonia, dados, tudo relacionado né, à internet, né, TV a cabo, elas utilizam, né, para você enviar o sinal para todo o país, por exemplo, uma Vivo, uma Claro da vida aí, né, para ele enviar os sinais por todo o país, eles enviam utilizando a linha de transmissão. Aí, nesse caso, eles utilizam uma arquitetura que é chamada de OPGW, o cabo de terra que fica mais alto aqui, ó, na parte interna dele, o pessoal passa fibra ótica. Ou seja, na parte externa, ele é um cabo de aterramento, vai fazer as funções, né, de dispersão aí, de receber a carga, né, o captor, lógico, né, o captor aéreo, ele recebe a carga e o cabo de aterramento interliga aqui com a linha de transmissão ao longo da rede, né, e dissipa essa energia até os pilares aqui da linha de transmissão, ok? Só que internamente, aí ele tem um isolante, obviamente, no cabo, e você tem o compartilhamento da fibra ótica das concessionárias de telefonia. Paralelo a isso, existem alguns equipamentos especiais que utilizam também o cabo de aterramento. Esses equipamentos especiais, eles são uma espécie de modem. O que é o modem? O modem é o modem que a gente tem na internet, que a gente contrata em casa, por exemplo. Ele é um acrônimo de modulador e demodulador. O que o modem faz? Ele pega o sinal, né, no caso, se um clássico, né, ele pega um sinal analógico e converte ele em sinal digital para você poder utilizar, né, na internet, nos aparelhos seu Wi-Fi ou aparelho cabeado, né? Já no caso aqui da Smart Grid, nessa que é nesse nível aqui, ó, que vem lá da geração até chegar nessa subestação aqui, ele vem um pouco diferente. Em vez de você ter um sinal analógico aí, que ele serve como portadora, né? Ou seja, é ele que vai levar o sinal de dados, seja ele analógico, seja ele digital, geralmente é digital, né? Mas existe a opção, principalmente no Powerline Communication, que é lá desde a geração até na subestação de potência aqui, né?
Então, ele utiliza o sinal elétrico, ou seja, o nível de tensão ali, como portadora para levar multiplexado, ou seja, somado ao sinal dele, os sinais de dado, por exemplo, para eu desarmar uma chave magnética aqui dessa subestação, né? Ou uma chave que eles chamam de chave faca também. Essas chaves, diferente das chaves que a gente encontra aí na rede de distribuição, elas são telecomandadas. Ah, professor, então você está querendo dizer que o sinal de controle do nível da geração até chegar no transformador de potência aqui, ele vem junto com o sinal de energia. Acertou, miserável? Ah, entendi, professor. Então ele vem multiplexado. Aí é lógico, o pessoal dessa empresa lá, eles instalavam esse equipamento aqui em algumas linhas de transmissão aqui. É porque tem um equipamento que ele faz o reforço do sinal, né? Ele melhora. Aí ele só faz o reforço do sinal dos sinais que estão dentro do cabo OPGW. Já dos sinais que vêm direto na linha de transmissão, o próprio nível de tensão, sei lá, 138 kV, ele já é o quê? Ele já é uma portadora, ele é um sinal reforçado. Somado a isso, aí você instala direto na rede de 138 ou 200 e, sei lá, 250, 500 kV, né? Você instala direto, né, nesse circuito esse modem especial aqui, que ele vai retirar os sinais de controle e enviar para a chave magnética. Essa chave magnética, ela parece uma chave faca, só que o contato dela é por campo eletromagnético aqui. E aí você tem, ela é telecomandada, tem a chave faca telecomandada. Então esses sinais, o operador do sistema, ele consegue enviar, né? Ele não só consegue saber os fluxos de potência, ou seja, os níveis de tensão, os níveis de corrente que estão fluindo aqui por todo o sistema elétrico de potência, bem como ele consegue o quê? Dar comandos, dar diretivas. Agora, do nível do transformador, aqui, ó, saiu aqui do secundário da 13.8 e vai para a rede de distribuição aqui, já é diferente. Eu já não consigo fazer esse telecomando. Aí, nesse caso, eles vão mudar a arquitetura, pelo menos aqui no Brasil, né? Fora em outros países aí, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já conseguem, mas só que eles têm que instalar um transformador especial, um transformador de distribuição, ele tem filtros, eles chamam de filtro ativo. Eu não me lembro qual tipo de filtro especializado. Esse filtro ativo, ele resgata o sinal que está multiplexado na rede de média tensão aqui, e ele inclusive consegue transportar ele na rede de baixa tensão. E se você tiver até o equipamento especializado, você pode até utilizar, entre aspas, né, em teoria, né, a internet na rede elétrica. Mas aí essa internet, essa, essa intranet que está na rede elétrica, ela é de domínio apenas do operador do sistema. Houve um tempo atrás aqui em Goiás que o pessoal estava querendo fazer isso, né? Só que esbarrou na questão, né? Na época eu lembro que a Telegoiás, a antiga Telegoiás, eles brigaram aqui com a Celg, né? Porque eles falaram mais ou menos, olha, vocês já ganham energia já ganham dinheiro vendendo energia. A gente aluga os seus postes de distribuição, né? A sua infraestrutura para instalar a nossa infraestrutura de telecomunicação, a gente aluga, né? Em vez da gente criar uma própria, a gente aluga a sua infraestrutura e você ainda está querendo ganhar dinheiro com a nossa internet, né? No caso, não era internet, era só telefonia na época, né? Então foi uma briga tremenda. Só que esbarrou porque eles teriam que trocar todos os transformadores. Em média, na malha de distribuição, você aplica transformadores de 75 kV. É, e esses transformadores,
em todo o perímetro urbano, também rural, eles iam ter que fazer a troca deles por transformadores especiais, ou seja, transformadores que nem eram construídos aqui no Brasil. Inclusive, se você quiser um transformador desse especial, que ele é capaz de tirar da rede elétrica no nível lá de média e também de baixa tensão o sinal que está multiplexado e, por exemplo, fornecer internet, né? Você tem que importar esse transformador. Não existe uma eletroenergia, uma eletrotransol que venda esse tipo de transformadores aqui no Brasil, só fora, né? Então, esse projeto, como se diz, ele já nasceu, ele morto, né? Ele já nasceu morto, porque como se diz, a concessionária na época, a Celg, né? Colocou tudo ali na ponta do lápis e percebeu que ia ficar muito caro. Por isso que eles pararam com isso. Então, nível de geração de energia até chegar na subestação de potência aqui do centro urbano, esse sinal ele está dentro da rede elétrica aqui, e aí o pessoal utiliza um equipamento especializado para tirar o sinal de controle da rede elétrica e só deixar o sinal, né, para fornecimento, né? Agora, saiu aqui da subestação, foi para a rede de distribuição, eles utilizam uma outra arquitetura. Aí eles instalam, não sei se vocês já viram um religador de energia, eles chamam, ele tem também um outro nome, um modelo mais antigo, ele é chamado de chave interruptora. Mas ele é a mesma coisa, ele como se diz, é a mesma coisa do RA. O pessoal até chama, é, eles usam esse acrônimo de RA, né? Religador automático. Mas já o religador automático, ele vai estar o quê? Ele vai ter o sinal elétrico dele normal, vindo lá pela média tensão, né? Rede 13.8. Só que o sinal de controle, o sinal telecomandado, ele vai vir por uma rede, né? É uma rede de internet, vamos dizer assim, né? Uma espécie de intranet separada e ela vem do nível da baixa tensão, em um cabo específico, inclusive até compartilhando, né, a infraestrutura num local. Existe um local, porque tem um local onde a rede de média tensão você instala ela, né? Logo abaixo você tem um local aqui específico para você instalar o braço de iluminação pública, né? Junto com ele aqui você tem um espaço para você instalar a infraestrutura de baixa tensão, né? E você também tem um espaço alocado para você instalar a rede de telecomunicação. Ela não vai vir igual na linha de transmissão no cabo de aterramento, não. Ela vem no local mais abaixo aqui específico. Aí a rede inteligente, né, Smart Grid, nesse nível aqui, ela vai estar em um cabo separado, em um circuito separado, porém ela vai fazer a mesma coisa, que é telecomandar inclusive, não só telecomandar, mas bem como eles utilizam um computador que ele analisa em tempo real, né, o fornecimento de energia. Então, eu faço telecomando, ou seja, um operador, ele conscientemente olha lá no painel e faz um comando, por exemplo, para uma equipe que está dando manutenção em uma rede de distribuição aqui, por exemplo, ou esse equipamento ele está funcionando, eles chamam de etiquetado, né? Etiquetado, o religador automático, ele é autônomo. Acabou a energia por um ramo do circuito, ele já procura automaticamente outro ramo do circuito, numa arquitetura chamada em anel, né? E tem parte dessa topologia que eles chamam de topologia em estrela. Parte da rede de distribuição é topologia em anel e parte é em estrela. Daí ele procura em um ponto dessa estrela, vamos dizer assim, né, uma outra alimentação elétrica, e aí automaticamente ele troca aquela alimentação elétrica, fazendo com que o cliente não fique, né, sem energia, por exemplo. Entendi, professor, mais ou menos. Então, deixa eu só registrar aqui rapidão.
rapidão, que antes que eu esqueça aqui. Rapidão, Raniel. Tranquilo, professor. Vou registrar aqui. E a aula do SAEP lá, você conseguiu assistir? Não consegui por causa do horário, professor. Não, eu pedi para o professor Renan para ele me fornecer o link e eu poder deixar publicado aí na página, né, na sala de vocês. E daí a gente queria colocar nessa matéria aqui, iniciar agora, mas como era a última semana, né, eu pedi para postar lá na sala ainda de gestão. Obrigado aí, professor. Tem ajudado nós, hein? Aí, mas eu vou pedir para colocar nessa atualizada aqui. Eu tenho aqui, quer ver? O que que eu vou fazer aqui para gente? Eu vou ter que compartilhar de novo aqui com vocês, porque vocês não vão conseguir ouvir o áudio aí. Eu descompartilhar aqui, agora eu vou compartilhar junto com o áudio do vídeo aqui em questão. Agora sim, ó, compartilhar som do computador. Agora vai dar certo. Então, depois dessa introdução aí, pessoal, que é o fórum de discussão? Ó, você vai pesquisar na internet, ó, sobre a utilização, se eu não me engano, está nos primeiros capítulos lá do livro de vocês que está aí na plataforma. Ó, pesquisa na internet sobre a utilização da Smart Grid, ou da rede inteligente, né, nas concessionárias de energia do país aí, ó, do Brasil. A pesquisa deverá atender os seguintes itens. Ó, tem alguns, perguntas, né? Ó. Qual concessionária e em que estado ela está localizada? Né? Lembra que eu falei? Existe alguma, poucas aí, mas tem, né? E quando tem, ela é esse tipo diferente, né? Que a rede é inteligente, pelo menos do transformador de distribuição para os clientes, né? Ela tá em um local separado, mas ela funciona do mesmo jeito. Ó, em que área do estado, ó, cidade, região metropolitana da sua pesquisa, né, essa tecnologia está sendo utilizada? Como a Smart Grid funciona e qual a vantagem dessa rede, né? A recomposição do sistema está sendo realizada de forma rápida e eficiente. O que é essa recomposição? É o restabelecimento da energia. É basicamente isso. O objetivo da Smart Grid é restabelecer a energia para o cliente final, né, para o residencial, para o industrial e para o comercial, de forma quase que instantânea, de forma rápida. É óbvio que vai abrir uma ordem de serviço e o pessoal vai fazer a manutenção, porque se caiu a energia, alguma coisa aconteceu. Só que o que que a Smart Grid faz? Ela estabelece energia por um outro ramo, né, para o cliente. O cliente não fica sem energia, mas de um outro lado, ele aciona a concessionária local, né, os terceirizados que estão trabalhando a serviço da concessionária, daí eles vão fazer a manutenção. Só que os níveis lá de DEC e FEC, né, que são os parâmetros aí, né, os níveis de DEC e FEC, eles não, que eles não aumentam, né, que seria a frequência com que eu tenho as quedas de energia, né, e a quantidade de vezes aí, né, que o tempo, né, com que essas quedas de energia ela perduraram, principalmente consumidores industriais
quando a concessionária de energia deixa ele sem energia, geralmente a concessionária, por ela ter assinado um contrato de demanda, né, junto com esse cliente industrial, ela também vai o quê? Sofrer encargos, ela vai pagar uma multa para esse cliente por ter deixado ele sem energia naquele período. Geralmente, a equipe que dá manutenção para uma Jaime Câmara da vida, por exemplo, né? Uma JC Distribuição, geralmente é uma equipe de linha viva, em que eles dão manutenção, porém eles não desligam o circuito. Eles literalmente eles jampeiam o circuito, faz um desvio, né? Um bypass no circuito. Esse bypass continua fornecendo energia e depois, né, eles restabelecem sem que o cliente perceba que houve queda de energia. Então tem esse vídeo aqui. Vamos analisar ele aqui rapidamente aqui, ó. A eletricidade se tornou tão normal nos dias atuais que é praticamente dada como certa para a maioria de nós. Nossa dependência da eletricidade se tornou parte natural da vida cotidiana, e somente em situações de falta de fornecimento ou blackouts é que nos damos conta disso. A introdução de smart grids, redes inteligentes, significa que a eletricidade flui de maneira consideravelmente mais confiável usando processos automáticos de autorreconfiguração ou, em inglês, self-healing. Tais processos de reconexão de energia são simplificados através do uso de religadores inteligentes. Então, o que é Smart Grid? E como uma rede inteligente ajuda a reconectar nossa energia? Smart Grid é um conceito de interconectividade, desde a geração até a distribuição. Isso aqui é um resumo do que eu falei, ó. O de vermelho é o fluxo de potência, né, o de energia, e o de verde aqui são os fluxos de dados. Né? Parte da rede, ele é junto com a rede de energia, né? No nível de geração, transmissão, né? E no nível de distribuição, ele é separado. Porém, você tem dados e energia fluindo, e o objetivo é o quê? Houve uma queda de energia, o sistema inteligente, os dados, eles vão analisar, ver aonde que eu tenho energia fluindo, e eu vou pegar a energia daquele ramo e energizar onde houve queda de energia. Por isso que fala a recomposição do sistema, ou seja, o tempo de voltar, né, esse sistema a funcionar. Distribuição da eletricidade, criando um sistema elétrico mais inteligente, mais eficiente e mais confiável. O religador inteligente da Nodja Power detecta uma falta de energia instantaneamente e automaticamente soluciona o problema. Eu peguei isso aqui, né? Eu não falei, né? Eu peguei isso aqui, é um vídeo de um fabricante, é da Nodja Power aí. São produtos inovadores e confiáveis, aproveitando o poder das mais novas e inteligentes tecnologias de conexão. Por exemplo, se uma descarga atmosférica causa uma falta na rede de distribuição de eletricidade, tradicionalmente seria necessário muito tempo e dinheiro para primeiro localizar a falta e então enviar um engenheiro para corrigir o problema. Corrigindo aqui, eles não mandam engenheiro, não, mandam mandam um eletricista de rede. Vocês mandar um engenheiro aí que fica caro, né? Geralmente quem dá esse tipo de manutenção é um eletricista de rede. Só que aí pensa, o pessoal liga na central de atendimento passa para a empresa que trabalha, que presta serviço na região, na terceirizada, né? Que presta serviço na região onde houve a queda de energia. Daí ela vai abrir uma dessas SS, né? Dessa solicitação de serviço, ela vai abrir uma OS para eles fazerem, né, a manutenção naquele circuito, analisar e fazer a manutenção. Com a Smart Grid, não. A Smart Grid ela vai restabelecer, às vezes vai ter uma queda de energia rápida, e aí, nesse meio tempo, a equipe vai ser acionada, porém, ela não vai ter o quê? Aquela pressão, né, de, não, eu tenho que restabelecer logo, porque senão os níveis de DEC e FEC vão aumentar. Não. Eles vão lá dar manutenção, só que a Smart Grid ela criou uma rota alternativa para manter a energia enquanto essa equipe ela vai em campo solucionar o problema. Isso envolveria a análise de cada localização individual e levaria horas.
Contudo, com os religadores inteligentes da Noja Power, a exata localização da falta nas linhas de distribuição agora é reportada. Ó, esse aqui é o exemplo do operador do sistema aí, ó. Eles têm um programa semelhante a esse daqui, ó. Hoje em dia eles usam o Mapeu, e daí você tem o traçado aqui da rede de distribuição, e eles conseguem, em tempo real, saber onde tem fornecimento, onde não tem, fazer telecomandos. Instantaneamente ao sistema. Ok, esse aqui seria o operador nacional. Você tem os operadores que ficam na concessionária local, né? E tem o operador nacional do sistema, com um centro de controle bem parecido com esse daqui, ó. Sistema central e comunicada através da rede inteligente. As linhas de distribuição são os pilares de qualquer rede de eletricidade, distribuindo média tensão ao longo da rede e são usadas para entregar energia em toda a rede de 10 até 38 kV. Quando um problema ocorre, o rechaveamento da rede permite que o fornecimento de energia seja retomado a partir de uma fonte alternativa, mantendo o fornecimento ininterrupto. Ok, ó, esse diagrama está mostrando, ó. Acabou a energia aqui, ó. Tá vendo, ó? Teve uma descarga atmosférica aqui, ó. E aí esses, ó, 1, 2, 3, 4 quarteirões aqui, ó, ficaram sem energia. Aí, ó, o RA daqui, ó, comunica com o RA, né? Ou seja, o religador automático da outra região aqui, ó. O religador inteligente Noja Power identificará a falta e automaticamente isolará a região afetada. E tá vendo, ó? Normalmente, esses 4 quarteirões aqui recebem energia desse tronco aqui, ó. Daí, houve a queda de energia, né? Esse religador automático identificou esse outro aqui na arquitetura da rede, ó. Nessa parte aqui, ó, ele está em anel, aqui também está em anel. Aqui no tronco de fornecimento, ele está chama em estrela aqui, ó. Daí ele fez a identificação, pegou uma rota alternativa aqui e forneceu energia, ou seja, teve aquela queda rápida, porém ele forneceu novamente energia. E aí sim que vai haver o quê? A abertura de uma SS, é uma solicitação de energia ou de serviço, né? E essa solicitação vai virar uma OS. Porém, enquanto essa OS estiver aberta, o pessoal estiver dando manutenção, que aqui onde foi o problema, né? O estabelecimento de energia aqui, o fornecimento, vai estar vindo por esse ramo aí. Isso é fundamental, pessoal. Além de restaurar o fornecimento a partir de uma fonte alternativa, rechaveando o fornecimento, literalmente. Conectando você, consumidor, a um fluxo contínuo de eletricidade, economizando tempo e dinheiro. Os produtos da Noja Power funcionam confiavelmente dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e são projetados para suportar todas as condições meteorológicas. Nossos rigorosos testes e confiabilidade garantem que nossos produtos operem quando nossos clientes mais precisam. Religadores inteligentes Noja Power, construindo soluções Smart Grid. Então, o Raniel, né, pessoal? Essa é uma opção aqui, né, que vocês podem fazer a pesquisa, né? Mas basicamente, né, tem esse fabricante aqui que eu peguei aqui, a Noja Power, né? Vocês podem fazer a pesquisa em outros fabricantes. Então, como se diz, é nessa pegada aqui que vocês vão responder a essas questões. Aí lembrando que esse primeiro fórum de discussão, você vai responder aqui, ó, na caixa, né? Você só clica aqui, ó, faz o seu comentário aqui, né, da sua pesquisa, né? Aconselho vocês fazer isso primeiro no Word e depois copia e cola aqui. E aí você coloca, né, em enviar a mensagem ao fórum. Beleza. É só isso, não precisa upar arquivo, não precisa upar nada. É só você dar a sua opinião aqui, né, em responder e pronto. Beleza? Entendeu aí, Raniel? Entendi, professor, tudo certo. Tranquilo. Então vou... Eu posso pesquisar pelo esse Noja. Pode. É Noja de nojo. Noja Power. Tá certo. Tem qualquer outra marca, outra... Mas eu aqui de cabeça, eu sempre uso esse Noja Power aqui.
De cabeça beleza. que eu não lembro. Vou pesquisar por ele mesmo. Então, beleza? Então já vou fechar aqui, já deixar renderizando aqui Certinho. a aula. Fiquem com Deus, pessoal.